Então, olha, vamos fazer nosso resuminho aí. Sempre a gente avança e dá uma paradinha para você perceber como aquilo que parecia muito elementar, né, você pode fazer, né, de um carvão aí um diamante. Então veja, você então já sabe, né, que a sociedade se tornou mais complexa, né? Se pedir para você, por exemplo, falar sobre a chamada pirâmide social, você já consegue mais ou menos esboçar. Você sabe, tem o faraó lá no topo, tem a parte administrativa, que foram aqueles que projetaram, por exemplo, né, as pirâmides, e os que empurraram os blocos de pedra. Aí você vai ter que ter um pouco de cuidado, porque, gente, muitos acham que eram escravos e não eram escravos, tá? Então, vamos voltar àquela ideia. Desde a pré-história, os homens estavam ali, né, nas margens, praticando agricultura. Então, a agricultura vai ser a base da economia egípcia, certo? Então, o Estado precisava, né, por exemplo, que um grupo, né, vamos chamar assim, né, familiar, produzisse para os que estavam, por exemplo, empurrando os blocos de pedra lá. Assim como igual você faz os trabalhos, né? Muitas vezes, quando tem aquelas semanas culturais, né, de apresentação, o que você faz? Olha, minha amiga canta bem, então vai cantar. O outro toca violão, o outro faz desenho, então vai fazer o painel. A outra fala bem, vai ser a que vai fazer a narração, né? A outra interpreta bem, vai fazer a parte interpretativa e assim por diante. Cada um tem a sua, né, característica. Então, dentro da sociedade vai acontecer, né, grosseiramente comparando, a mesma coisa. Você vai ter, então, esse grupo familiar, né, produzindo os alimentos, e aí o Estado precisa, né, que você não produza só para a sua família, você tem que produzir um excedente para aqueles que estão nas outras obras, tá? Se a gente fosse pensar nas obras de irrigação, essas obras de irrigação vão ser importantes para essa família que está produzindo lá o alimento? Sim, né? Então, vamos dizer assim, como eu disse, não é um mérito aqui entrar nessa questão, né, se é dominação, se não é, né? Vamos por partes, né? Vamos ter um momento de discutir isso mais em outra aula. Aqui eu quero que você pegue a ideia, né, de alguns questionamentos possíveis que você pode se sair bem, né? Então, como disse, assim como lá no trabalho, a sociedade tem, então, as suas diversas, né, hierarquias, pode-se, né, fazer uma divisão assim, mais, vamos falar, mais tosca, né? Mais bruta entre os dominados, né, e os dominadores, mas mesmo dentre, né, os dominados tem algumas particularidades, assim como na dominante, mas grosseiramente é isso, né? Você tinha o faraó, os sacerdotes, os escribas, aqueles, né, funcionários do Estado, e depois você tinha os trabalhadores, seja, né, como eu disse, no campo, seja, né, arrastando os blocos de pedra e assim por diante, tá? Aqui um exemplo da pirâmide social existente no Egito. Então, veja, assim como o professor, gente, como eu chego e falo para você, Aline, você, Lucas, eu tenho que anotar, não é isso? No meu diário, o seu nome, a sua nota, por quê? Né? Humanamente impossível dominar tudo. Chegar no fim do ano, né, fazer as contas todas, eu tenho que estar, né, ter anotado. Então, o Estado, gente, ele vai necessidade da escrita nesse sentido, né? Quem pagou imposto, né? Quem não pagou,